Raquel Recoeiro, obrigado pelo convite, obrigado por participar e vamos conversar aqui sobre conversações, né? Vamos conversar sobre os diálogos na rede, como é que se agora isso cria rastros, como é que a gente pode estudar isso e o que que a gente descobre quando estuda, né? Acho que vamos começar conceituando um pouquinho o que que é o seu trabalho principal, né, como pesquisadora na Universidade Católica de Pelotas e como o teu lado jornalístico também, que é uma coisa diferente. As redes sociais trouxeram um mar de opiniões e de comentários e discussões sobre todos os assuntos, né? A gente, de fato, conseguiu dar muito mais voz para o indivíduo que, antigamente, estava limitado ao papel de sentar no sofá e acompanhar o que vinha da grande mídia, né? Você não conseguia ter uma continuidade. William Bonner não ouvia de volta o boa noite dele, né? E o que a gente percebe, não só além das pessoas poderem passar a falar, essa fala começa a ser contabilizada, rastreada e analisada, né? Daí surge uma disciplina, uma ciência, que é o que você virou talvez uma das maiores referências no Brasil desse olhar sobre o que se conversa, o que se fala. Antes de a gente entrar numa discussão mais do que você está sentindo sobre esse mundo, vamos explicar um pouquinho como é que é esse trabalho, que ferramentas que ele usa, que tipo de informação você consegue extrair quando você analisa uma massa de conversações em redes sociais. Bom, então tem várias coisas, na verdade, que estão sendo feitas hoje, né? O fato de que existem tantos rastros, né, tantos dados que as pessoas vão deixando nessas ferramentas, ele gera uma série de questões que são essenciais, né, e que tem também guiado um pouco o trabalho que a gente tem feito nesse sentido. Basicamente, o que a gente faz hoje, o que pode ser feito, mas especificamente o que eu faço, é tentar, a partir desses rastros, né, extrair algum tipo de conhecimento que possa ajudar em determinadas questões, são as nossas questões de pesquisa. Por exemplo, a gente, durante todo o ano de 2014, a gente analisou, a gente coletou dados sobre a questão das eleições, né, o que as pessoas falavam, o que os políticos falavam, como é que se dava esse crescimento na mídia social, né, especificamente o que era, o que estava dizendo sobre as eleições, essas conversações. Então, a gente consegue coletar dados, né, que são públicos, dados públicos de ferramentas como Twitter, Facebook, Instagram e outras, mas só os dados públicos. Embora os dados privados a gente tenha, existem algumas ferramentas que em alguns momentos você consegue coletar, por exemplo, da tua conta do Facebook, tu pode coletar a conta dos seus amigos. A gente não costuma trabalhar com dados privados por questões éticas e sempre que a gente trabalha com dados públicos também, a gente procura anonimizar os dados, né, da maioria das pessoas. Então, obviamente que a gente não vai anonimizar o dado, por exemplo, do William Bonner, porque é uma conta pública de uma persona, né, ou da Dilma. Mas os dados das pessoas a gente procura anonimizar também. Agora, o que a gente consegue fazer a partir disso, o que eu tenho trabalhado especificamente é com análise de discurso e análise de redes sociais. Então, são dois métodos, né, que a gente está tentando mesclar. Aí um pouquinho de análise de conteúdo também, que a gente está tentando mesclar para tentar extrair sentido, né, dessa quantidade gigante de dados. Então, tem lá 1 milhão de tweets, 5 milhões de tweets, como é que tu extrai algum sentido dessas ferramentas, dessas falas, né? Então, a gente tem abordado métodos que são quantitativos e qualitativos, ou seja, a gente está tentando juntar as duas coisas. O que a análise de redes sociais é? A análise de redes sociais é uma abordagem, né, teórico-metodológica, que o objetivo aí é analisar como a estrutura que está, né, nas interações sociais entre os atores pode nos dar pistas a respeito da estrutura da sociedade, das relações de poder e tudo que está acontecendo aí. Então, a análise de redes sociais ela vai indicar como que as coisas estão interrelacionadas de maneira estrutural e quais são os efeitos, né, quais são as posições desses atores, como é que a gente pode analisar isso. E a análise de discurso e de conteúdo, ela vai se preocupar com o que está escrito, né? O nosso objetivo aí é tentar extrair um sentido mais amplo. Então, vou dar um exemplo bem sintético. A gente analisou, a gente está, na verdade, analisando, é muito dado, demora bastante para analisar, até porque a gente também não tem dedicação exclusiva para esse tipo de coisa, né? Mas o que a gente observou? A gente coletou os dados, por exemplo, do Dia da Mulher do ano passado, em várias línguas, em todo o Twitter. Então, o que as pessoas diziam durante o Dia da Mulher? E uma das coisas que a gente observou é que um dos termos que mais aparece junto com mulher é homem, né, com tanta importância quanto. E que os adjetivos que são mais relacionados à mulher, no Dia da Mulher, são adjetivos de beleza. Então, o que isso quer dizer? O que isso está mostrando? Por que essa regularidade ela aparece em falas que são em inglês, em português, em espanhol, em italiano, em N línguas?
né? E a gente esperaria que fosse diferente, mas aparece igual. Então, essas questões são questões que estão por trás do que a gente está trabalhando, que a gente está tentando desenvolver como método para trabalhar nas discurso e análise de conteúdo, que também são abordagens diferentes, tá? Mas que a gente está tentando extrair algumas coisas para ver como que faz para tirar um pouquinho de sentido disso. E a gente consegue extrapolar, que você, quando uma pergunta que eu recebo muito, que eu ouço muito, é, pô, legal, mas você, o que você está levantando de pesquisa, você faz etnografia, algum tipo de trabalho de mineração de conteúdo, análise de discurso, ou que seja, de que tá bom, mas você extraiu um padrão, mas esse padrão consegue ser extrapolado para a sociedade? Como é que você lida com isso? Eu acho que depende muito, tá? Para começar, a internet ela não é representativa de toda a sociedade, tá? De nenhuma sociedade, porque obviamente tem grupos minoritários que não estão presentes. Agora, em termos de esfera pública, eu acho que ela representa muitos dos discursos que reverberam na sociedade também reverberam na internet. Então, embora ela não seja absolutamente representativa, a gente consegue encontrar aí, dependendo da classe social e do público que a gente está focando, discursos que são bem representativos, assim, que mostram bastante. Por exemplo, na questão dos protestos, as pessoas usaram ativamente mídia social para narrar os protestos. Então, nesse sentido, os dados que estão sendo gerados ali, eles são úteis para se entender esses protestos também. Embora nem todo mundo usou mídia social, mas uma grande quantidade de pessoas usou mídia social. Você citou os protestos, você tem um trabalho, o paper de vocês sobre os protestos é muito bacana. E aí, um ponto, né? Você vê que, em geral, o gatilho, ou seja, o influenciador do meio digital, ele também é influenciador fora da internet, e se for isso, os protestos foram uma exceção, quando você viu a ascensão da mídia ninja, ou de vários, o Rafuco, vários influenciadores que talvez eles vieram do meio eletrônico antes de estar numa TV, ou numa rádio, no jornal, no meio de comunicação tradicional. Foi assim? Existe... É que eu acho assim, tem tipos diferentes de influenciadores para coisas diferentes. Tá? Em termos de movimentos sociais, a gente tem observado que a internet tem uma influência muito grande e que os influenciadores tendem a ser bastante semelhantes. Tá? Porque são pessoas que já têm esse caráter ativista, são pessoas que já estão nesses meios, que já têm uma rede de outros replicadores, então que já têm condições que são eficientes para esse tipo de divulgação. Mas isso não quer dizer que vai funcionar com todo mundo, nem com todo tipo de conteúdo. Então, depende. E uma das coisas que a gente observou, por exemplo, durante as eleições, é que existiu uma radicalização maior nas posições, então uma oposição muito grande, e isso gera ruptura na rede. Então, as pessoas que antes seguiam outras pessoas que tinham opiniões diferentes, como as pessoas foram muito agressivas quando colocavam suas opiniões, houve uma sequência de unfollow aí. Então, de repente, eu não desamiguei aquela pessoa, né, mas eu dei um unfollow nela, então eu não recebo mais aquela mensagem, então isso reduz a influência. Mas você conseguiu visualmente perceber essa ruptura? Não, a gente está entrevistando as pessoas, né? Não tem como perceber, porque isso é uma questão privada de cada perfil. Essa ruptura que você comentou das eleições leva a um tema que é interessante, que acho que você vai conseguir ter uma visão sobre isso, que é você, ok, as pessoas que tinham... Eu sou Aécio, eu vou começar a parar de acompanhar quem é Dilma, ou vice-versa, ou eu sou Marina, ou eu sou Eduardo Jorge, que seja, e começa político e depois vai por gosto musical, ou seja, eu vou começar a construir o que a gente chama do efeito bolha. Né? Como é que você entende, como é que você percebe isso, e como é que você vê isso evoluindo? Né? O que o efeito bolha ele é real, ele está crescendo, e isso vai levar para onde? Esse mix entre opinião pessoal e algoritmos, né? A gente tem um problema que é interessante, que é gerado pela mídia social, que é o seguinte: as pessoas tendem a ser amigas, a ser próximas daquelas pessoas com quem elas concordam, que elas têm alguma afinidade intelectual, certo? E o que a gente faz na conversação cotidiana? A gente escolhe tópicos onde há concordância. Então, eu não vou falar com um sujeito que é Dilma sobre Aécio, eu não vou falar com um sujeito que é Aécio sobre Dilma, porque eu já sei que naquele tópico a gente não concorda e vai dar conflito. Então, a gente procura a concordância. Só que na conversação interpessoal, quando a gente está, né, abordando assuntos delicados, a gente observa a reação do outro. E nessa observação a gente vai modulando aquilo que a gente diz. Na mídia social a gente tem dois fenômenos. O primeiro é a aproximação de grupos que são diferentes, de grupos que normalmente não convivem nos mesmos espaços e que não concordam com as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente está muito mais conectado do que na vida offline.
E ao mesmo tempo a gente interage com uma tela, a gente não interage com outro sujeito, a gente não tá vendo, né, assim como eu tô te vendo agora, é a exceção, a gente não tá vendo o outro. Então a gente fala no Facebook para uma audiência imaginada. E essa audiência imaginada, ela é muito imaginada como uma audiência que é majoritariamente concordante comigo, né? E o que acontece quando eu coloco a minha opinião para essa audiência concordante é que eu tendo a ser mais incisivo e muitas vezes mais agressivo com o discordante. Só que não. A audiência invisível, a audiência imaginada, ela tem muita gente que é discordante, que não concorda comigo. Na questão das eleições é emblemático, certo? As eleições foram praticamente, sei lá, 51-49. Então é óbvio que sim, as chances são estatisticamente, se a população que está comigo no Facebook é meu amigo, não concorda comigo. E as pessoas não se dão conta disso, elas imaginam aquela audiência concordante e se colocam de maneira agressiva, como se tivesse uma mesa de bar só com os amigos. E isso acaba gerando um conflito. Então, essas relações se tornam mais conflituosas, e esse conflito é que a gente tem visto que anda, que parece, né, tá silenciando, isso é ruim. Eu acho que isso é antidemocrático, acho que isso faz com que a gente se faça em guetos de opinião, onde todo mundo concorda e onde ninguém discorda, né? É a espiral do silêncio. Complicado. É a espiral do silêncio. Ou seja, você vai tendendo, acho não só para você evitar o conflito, mas para buscar o aplauso. Né? Está muito viciado nessa métrica. Né? Eu sou interessante, eu me sinto influente à medida que eu tenho um clout. Né? Eu vou ter que ter muito. Eu tenho que todo dia trabalhar para ter uma meta de RTs para manter meu clout. Isso. Né? Um clout indicador de popularidade. Sim. Ou eu tenho que ter. Eu posto e ninguém dá like e dá aquele vazio, né? Tipo, putz, escrevi errado. Então vou tentar ser um pouco mais pro extremo, que é para forçar essa reação. Né? A gente está um pouco virando personagem. Né? Mas isso, por outro lado, reduz a tua esfera de influência, né? Porque vai tornando um gueto de pessoas que pensam igual e que não falam com outros guetos, ou seja, vai separando a rede. E aí dificulta a difusão de informação, dificulta a influência, né? Modifica bastante a estrutura. Mas para um ser humano normal que não tem a pretensão de ser um influenciador, de ser blogueiro, de ser chamado para eventos ou ganhar jabá, de repente, para ele é melhor ter uma claquete de 15, 20 ali que aplaudem vigorosamente tudo que ele fala. Ele vai sentir melhor. Como é que tem essa relação emocional também, né? Essa retroalimentação de prazer de você tá interagindo e perceber que está sendo influente. Como é que, a partir do momento que esse grafo, de certa forma, ele é visível para a gente o leigo pode não estar entendendo tecnicamente, mas ele percebe que tem uma relação, como é que o meio influencia o próprio discurso? Ou seja, eu começo a mudar a minha forma do que eu vou escolher o que eu vou falar, ou vou deixar de falar, por esperar do silêncio, em face do próprio algoritmo. Ou seja, você vê esse processo, assim, o discurso não só pelo silêncio, mas também na escolha do tema ou na escolha do canal. Ou seja, já temos anos de redes sociais, de certa forma já tem alguma maturidade. Eu vejo no começo da rede social tinha um problema que era, tirando essa informação, como o Twitter, vamos falar de afiliação, né, o Orkut, depois o Facebook, que é o que os adolescentes sofrem. Né? Você comentou, no contato físico, você escolhe os discursos. No futebol, eu tenho discurso de futebol, qual era do futebol. Na faculdade, qual era da faculdade. No trabalho também. No Facebook, você é o mesmo perfil para todo mundo, você é o mesmo a princípio para todos. Até porque não tinha no começo no Orkut, não tinha no Facebook, e mesmo para quem hoje em dia não é tão simples a privacidade de definir os tópicos. Pela primeira vez, você começa a ser quem você é mesmo, plural, como é, e vai incomodar alguém. Né? Sua falta da balada, que tem tudo a ver com a turma da balada, incomoda a sua tia. Ou, pelo contrário, não incomoda, é pior ainda, ela vai comentar dizendo que estava fofinho na balada. A partir do momento que o cidadão percebe isso, você vê ele mudando, ou seja, a gente está sendo mais seletivo, não só pela questão do evitar o conflito, mas para poder criar esse nosso personagem, ou passando a escolher, voltar a adotar mais redes sociais para poder ser uma pessoa diferente em cada uma. Porque o brasileiro foi meio manada, né? Ele migrou em massa para o Facebook, de certa forma o Twitter perdeu força, que atrapalha muito esse estudo. O Twitter é muito mais afeito a uma análise mais ampla de discurso do que o Facebook, é majoritariamente privado do que aberto. Você percebe que a gente pode, de repente, voltar a usar múltiplas redes sociais para poder ser pessoas diferentes em cada uma, ou, de fato, dominar as ferramentas de discurso, ou nada disso. Eu só vou escolher 1, 2, 3 temas, que eu sei que ali eu tenho claquete, e o resto eu vou discutir no offline mesmo. Eu acho que isso já tem acontecido, acho que tem uma junção de redes aí que realmente ninguém é uma pessoa só em todos os momentos. A gente tem papéis sociais diferentes, onde a gente exacerba, né, determinados aspectos da personalidade em cada momento. Mas eu
tenho a impressão que existe, e isso a gente vê muito forte nos mais jovens, né, uma tendência a separar esses espaços, a tentar separar. Então, o Facebook é um espaço X, mas o meu WhatsApp é um espaço Y, onde eu tenho outros grupos que eu falo outras coisas. É muito difícil interagir numa rede única, com redes sociais que são tão diferentes. A minha rede social do trabalho, minha rede social da escola, minha rede social profissional, minha rede social, sei lá, de família, esse colapso, né, desses contextos que ficam todos dentro do mesmo espaço, ele é extremamente ruim, as pessoas se incomodam, né, daqui a um pouco tá lá sua mãe postando uma foto que tu não quer que seja divulgada, né. Então, eu acho que existe uma tendência, sim, a ter essa separação, principalmente usando outras ferramentas, né, as pessoas vão usar mais WhatsApp, vão usar mais outras, e eu acho que isso também é extremamente complicado para o Facebook, né, porque acaba reduzindo o acesso das pessoas lá, porque as pessoas, ao invés de construir capital social, né, porque o objetivo ali é capital social, e terem uma relação recompensadora, elas têm uma relação negativa, elas se incomodam. Então, isso acaba reduzindo o teu acesso. Então, tem... Né, vários estudos estão mostrando, por exemplo, que os adolescentes estão acessando menos o Facebook já faz tempo, óbvio, porque eles sofrem isso muito mais na pele do que a maioria de nós. São mais inconsequentes naquilo que postam. Então vai migrando para outros espaços, vai lá pegar o WhatsApp e falar com os amigos então, e não fala mais com os amigos no Facebook, assim vai. Vou levantar duas bolas, você escolhe uma para cortar, do que você deixou, né, quicando aí. Uma, você falou do negativo, do ódio, fala um pouco sobre trolls, sobre o hate, sobre fame wars, sobre a espiral negativa, né, sobre o grupo do contra os movimentos, como é que você percebe isso. Outra questão, olhando para o fazer, para a profissão, né, como é que você vê a tendência dessa arqueologia digital? Ou seja, seja análise de discurso, análise de redes, com o desenho que se que se coloca, a gente lida com monitoramento, com pesquisa. O Facebook é um desafio, né, é um buraco negro grande ali, e o Twitter, ele acaba, tem alguns grupos que continuam aderindo, mas não é, eu sinto ele muito menos representativo do que já foi. Eu sou fãzaço do Twitter, amo a plataforma, mas ela tem dificuldades, ela era muito mais tranquilo, você desenhava, você rastreava, ok, aqui eu consigo estar seguro de que isso representa aquele fluxo de informações. E tem esse movimento meio que paradoxal, o Facebook meio que gigante, consolidando tudo, mas o surgimento de micro-redes. Né? Outro dia a gente estava vendo, por exemplo, o Flogão, ele tem um ambiente para discussão de quem gosta de caminhão. Né? E Flogão, nem imaginava que ele existiria ainda. Como é que... Então, pode escolher ou falar sobre trolls, ou falar sobre os desafios para a profissão, com esse desenho que a gente tem da evolução das redes. Eu vou falar um pouquinho sobre os dois. Ótimo. Essa questão dos trolls é uma questão evidente, porque eu acho que ela é anti-capital social, né? Ao mesmo tempo que as pessoas percebem essa questão de postar foto daquilo que representa o que há de melhor nelas, que é uma coisa inata na sociedade, certo? Tu compra um carro, tu vai lá e fala para todos os teus amigos, tu compra um carro, tu sai com o carro todos os dias, e nada mais natural do que botar uma foto do carro no teu perfil do Facebook. Não existe aí um jogo de capital social, de valor que eu estou negociando com a minha audiência. Então, os trolls também nascem muito, né, dessa percepção dessa negociação de valor como contrafluxo, né, como em outros espaços também, mas, enfim, eles vão crescendo aí. Então, eu vejo isso muito como consequência, né, dessa negociação mais evidente de capital social que a gente tem no site de rede social, principalmente com relação à visibilidade e audiência. E com relação aos desafios da profissão, né, que hoje a gente tem essa área de análise de dados, tem, né, muita gente, tem a emergência dessa função do data scientist, que vai bem além de N outras coisas que estão sendo feitas. Também dos analistas de rede, que não são mais os analistas de rede como o mercado, né, tá colocando, que é o sujeito que vai lá postar conteúdo em rede social, não, é um analista mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os grandes desafios desse espaço agora são tentar extrair sentido desses dados que sejam úteis, né, que possam ser passados adiante. Eu acho que essa questão da generalização sempre vai ser um problema. Eu acho que as pessoas têm nichos, assim como elas têm na sociedade. Então, a menos que tu esteja querendo fazer uma pesquisa tipo, sei lá, Ibope, opinião, em quem você vai votar, as redes sociais, elas podem ser úteis, sim, se tu achar um nicho. Só que eu acho que é extremamente complicado lidar com esses dados por causa do desafio ético,
primeiro deles, e segundo, por causa do desafio dos layers, né, de privacidade que existem e que vão muitas vezes fechando as pessoas. Eu gosto muito do Twitter como ferramenta, e eu uso bastante, mas eu realmente, eu também acho que o Twitter não é representativo da opinião das pessoas em geral, mas o Twitter, ele é representativo de outras coisas, por exemplo, a mídia está lá. Existem movimentos que começam no Twitter que vão para outros lugares. Agora, sei lá, se de repente eu estou querendo estudar memes, talvez eu tenha que voltar lá no Tumblr, que vai ser o lugar onde ainda é o principal, né, espaço de surgimento de memes, ou no Reddit. Então depende, a gente tem um ecossistema, é que não é uma coisa, é um ecossistema de coisas que representa a mídia social hoje. E esse ecossistema é que precisa ser entendido, como é que essas coisas se relacionam. As pessoas, elas não estão só no Facebook, elas estão em outras ferramentas também. Não, da onde sai a informação que alimenta o Facebook? O Facebook tenta abordar isso, né, tipo, não, coloca o vídeo aqui, mas não coloca no YouTube, só que as pessoas colocam no YouTube e publicam no Facebook. Então essas relações, elas são complexas. E ao mesmo tempo, eu acho que o Facebook, apesar dele ter uma população tão grande, essa população está cada vez mais nichada. E tem cada vez menos informação circulando ali. Porque só circula informação do nicho, as pessoas não estão trazendo informações diferentes para circular ali. Então eu casei, ok, mas qual a relevância disso para um estudo amplo, tipo, sei lá, sobre a questão de gênero na internet? Então, sei lá, tem várias coisas aí que eu acho que são desafiadoras, né? Na verdade, isso é um problema para todos. Existem vários congressos hoje onde a gente está tentando discutir essas questões, como que a gente aborda esses dados e esses resultados, e está um pouco indo por aí. Você que está há muito tempo, muitos anos trabalhando com essa dinâmica, como é que você percebe essa evolução? O que tem mudado nos estudos? Vamos pegar mais recente, Charlie Hebdo, eleições, lá para trás, do que você extrai? O que você tem percebido de mudança? Existe muito mais interesse, então existe muito mais gente trabalhando nisso, existe muito mais interesse governamental, acadêmico e das empresas em entender esse caldeirão, né, de opiniões e como que se influencia as decisões das pessoas. Então existe um crescimento de ferramentas, crescimento de profissionalização. Eu acho que isso se vê no mercado da mídia digital como um todo. Existem novas empresas trabalhando com dados e existem muito mais grupos, né, trabalhando com essas questões hoje. Então, eu acho que existe um grande crescimento do interesse nesse tipo de pesquisa e do própria produção, né? E do conteúdo em si? Você vê os universos em mais autores, menos autores que produzem mais conteúdo, as opiniões são mais acirradas. Mesmo sendo assuntos diferentes, você compara, quando você desenha aqueles gráficos, tendem a ser mais centralizados, mais descentralizados. Você percebe algum padrão? O que tem? Não vejo muito padrão, não. Eu vejo assim, por exemplo, existe uma mudança, né, claro, entre o Orkut e o Facebook, são ferramentas completamente diferentes, que foram adotadas de maneira diferente, blogs também, Twitter também. Então, o WhatsApp também, então são ferramentas que quando elas foram sendo introduzidas, elas foram sendo adotadas de acordo com experiências anteriores, mas de maneira diferente no Brasil. Então, hoje, por exemplo, e o uso do Facebook, o próprio uso do Facebook, ele não é o mesmo. Ele foi sendo modificado, ele foi sendo delimitado, não só né, pelo fato do Facebook estar colocando ferramentas novas, mas também pelo fato de que as pessoas percebem valores diferentes. Então, eu vejo, por exemplo, o Facebook, essa questão do nicho se fechando, as pessoas tentando criar, né, informações que não são para circular para outros grupos, tentando fechar suas configurações de privacidade, tentando publicar coisas só para grupos específicos. A queda imensa, imensa, imensa no Facebook da informação que vem de fanpages, de grupos. Isso praticamente não chega hoje no usuário, né? O usuário recebe, sei lá, se ele logar 30 vezes no Facebook durante o dia, talvez ele receba 2, 3 mensagens de fanpages e ainda assim não vai ser no primeiro scrolling, né? Então, existe a informação que circula ali, a circulação da informação ali está muito dificultada. Enquanto que no Twitter a circulação é muito mais aberta, então as pessoas tendem a ir para o Twitter quando elas querem acompanhar uma informação global. Ninguém vai para o Facebook, a pessoa vai, sei lá, vai para o Twitter ou pergunta para alguém no Facebook que aquela informação é essencial, tipo os atentados, não vai chegar para ela no Facebook direto. Então depende, eu vejo um ecossistema, as pessoas usam as coisas e usam não só uma, usam 2 ou 3, e ainda nesse ecossistema tem uma presença muito forte da mídia offline. Então, só para dar um exemplo bem pontual também, a gente observou, por exemplo, a questão de quais candidatos eram falados durante os debates. Na televisão, eles tiveram uma importância gigante
em como as pessoas continuaram falando daqueles candidatos. Então, os primeiros debates em que aparece a Luciana Genro e o Eduardo Jorge, inclusive o Levi Fidelix, que era bem desconhecido, de uma maneira mais pontual, isso aumentou a quantidade de citações e de pessoas falando deles, não só naquele momento, mas daí por diante nas eleições. Então, a televisão tem um papel importante aí, ela influencia esse ecossistema, mas esse ecossistema continua se retroalimentando depois. E Ele não alimenta a precisa TV mais de da volta televisão. também, né? Exato, exato. Quando a TV sabe ouvir isso, né, retorna para ela como um alimento. Né? É tudo integrado, né? Você falando de ecossistema, né? É como na natureza, né? Nenhum elemento é isolado, né? Para o deserto aqui existir dessa forma deserto porque tem um oceano em outro lugar que funciona daquela maneira, tá tudo interligado. E a gente está orgânico aqui. Para a gente fechar, então, já que a gente falou de orgânico, vamos viajar para frente. Como é que, em algumas conversas que eu tive já no projeto, tem sido muito colocado como o uso da rede tem mudado o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa forma de pensar e também a nossa forma de nos relacionar. Né? A questão da influência, do capital social, ou a forma de manter vínculos. Como é que você vê esse ciclo que se retroalimenta? Vamos pegar em duas escalas diferentes. Sociedade, mídia, muito modificada para esse meio, alimentando e sendo alimentada, e a própria rede social, essa simbiose entre mídia de massa, a mídia online e nós, mídia, né, a mídia individual, e depois no ciclo pessoal. Como é que você chuta imaginar uma continuidade disso? Como é que isso vê 2 anos, 5, 10, para onde a gente está caminhando? Putz, essa é uma pergunta muito difícil, eu não sei. Eu acho que é uma questão extremamente complexa, porque não é um sistema que tem uma linearidade, é um sistema que é múltiplo, que ele tem bursts, onde alguma coisa aparece, as pessoas todas adotam, e ela pode desaparecer super rápido, ela pode se manter, como é o caso do Facebook. Então eu acho difícil. O Tinder eu vejo muito nesse burst, assim, de repente Tinder, daqui a pouco, pois é, vou usar outra coisa. Então, eu acho que isso é complexo, acho que depende de uma série de fatores. Eu acho que isso modificou é que assim, um dos grandes problemas que eu acho para analisar é analisar o momento onde tu tá. Porque tu não consegue ter um distanciamento crítico para olhar e dizer, puxa, eu não me dava conta que era isso. Então, esse é um exercício difícil de ser feito. E nesse momento a gente está, eu acho que no olho do furacão. Então, é difícil olhar e dizer, olha, a gente está indo para aquele lugar ali. Eu acho que isso mudou profundamente as nossas relações, as nossas formas de comunicar. Eu acho que a gente é muito mais biográfico e narrativo. As vidas são narradas, as pessoas narram a sua existência através de imagens, na fotografia, que era uma coisa simbólica, se torna uma coisa super descartável, né? Quantas pessoas, sei lá, a gente tira milhões de fotos no nosso cotidiano, quantas a gente realmente imprime? Quantas a gente realmente coloca na parede ou coloca em algum lugar? São pouquíssimas. Quantas a gente vê, realmente. Exato. Muita gente nem vê, elas ficam lá só arquivadas. E eu acho que é uma modificação muito grande dessas mídias, né? Eu não sei, não consigo. Eu vejo essa questão da gente estar sendo biográfico, né? Narrar nossa existência, mas eu não sei até que ponto isso vai continuar existindo, porque, por outro lado, eu vejo que as pessoas têm sofrido as consequências dessas narrativas, né? De narrar suas opiniões e sofrerem por isso. Isso vai ser sempre tempo real? Ou você acha que a gente vai conseguir preservar esses dados para daqui a 10 anos poder fazer um trabalho histórico olhando essa massa, essas conversações de 10 anos atrás? Como se a gente pudesse estar acompanhando agora direto a já, 20 anos. Eu acho que esses dados estão sendo arquivados, porque a internet, eu costumo brincar com os meus alunos que a internet não esquece, né? Que os dados ficam lá para sempre. Esse é um dos problemas da gente publicar, né? A conversação, a gente fala uma coisa errada, uma coisa que não pegou bem, ok, dá, desvia um pouquinho, muda de assunto e todo mundo esqueceu. Na internet, não. Aquilo que foi falado sempre foi, alguém deu um print screen, alguém coletou, né? Então eu acho que tem essa potência de memória muito maior do que outros meios e outras épocas. Uma memória coletiva, né? Se a Wikipedia está preservando coletivamente essa memória institucional, a memória do dia a dia, né? Do bate-papo, do small talk, a gente está também coletivamente preservando, né? Uhum. Porque eu posso apagar do meu WhatsApp, mas vai estar no teu. Uhum. Entendeu? Então, ou do outro que faz parte do grupo. A internet não perdoa, nem esquece, pelo menos nesse lado é bom que ela não esqueça. Raquel, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.